Olá, vamos para mais um JazzCast? E hoje estou aqui para ensinar vocês a cuidar melhor do seu dinheiro e não sai correndo daí, porque eu sei que você está querendo fugir desse papo, mas papo de adulto, né? Você está precisando de controlar melhor seu dinheiro, eu tenho certeza, e eu estou aqui com a pessoa ideal para te ensinar. Então escuta esse papo e vamos sair daqui começando a cuidar um pouquinho da sua vida financeira. Eu tô aqui com um engenheiro de formação e o que eu acho que é super curioso, né? Porque todas as vezes a gente vê pessoas muito bem-sucedidas nesse nosso mercado de trabalho, quando eu começo a prestar atenção de forma curiosa, essas pessoas são engenheiras. Porque eu acho que a engenharia, ela dá uma base meio que de organização, planejamento, cálculo. Então, às vezes eu converso assim e falo assim, gente, a pessoa às vezes está num lugar totalmente diferente da profissão, mas é super bem sucedido, é engenheiro, né? Eu acho que tem essa base, assim, um pouco dessa organização. Ele é empreendedor, né? Há 13 anos ele atua como um assessor de investimento e é sócio fundador da Nauta Investimentos Escritórios, e ele é credenciado da XP, né, onde ele já lida, né, com mais de 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais sobre assessoria da Nauta. Seja muito bem-vindo, Antônio, e que esse papo assim possa ajudar muito as pessoas que precisam muito de aprender um pouquinho sobre como realmente cuidar do dinheiro, né? Porque é uma coisa que as pessoas não têm dessa cultura e sai correndo quando a gente quer tentar explicar, não é verdade? Imagino você nesse papel. É por aí, Júlia. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Você falou 13 anos, de fato são 13 anos que a gente tenta levar a educação financeira para as pessoas, né? Mais do que ajudar a investir, quando a gente direciona ou orienta algum investimento, é levar mais educação para entender o porquê daquele investimento, entender porquê uma exposição a um determinado ativo, por que aquela pessoa precisa pensar no futuro dela, seja para aposentar ou seja para um projeto de curto prazo. Então, acho que o mais importante que a gente vem fazendo já há um bom tempo, né, através da XP inclusive, é esse papel de educador financeiro, mais do que uma assessoria. Começando assim, eu acho que você falou de uma coisa que é muito importante, que é essa educação financeira que eu não tive. Eu não sei se quando criança você teve. E aí eu já queria pegar esse gancho, assim, como que surgiu isso de você querer aprender educação financeira e como que você vê hoje esse universo, porque eu, Júlia, particularmente, eu nunca tive. Minha família não era uma família organizada, assim, de me ensinar, de tentar passar para mim o que era uma educação financeira. E de repente, quando eu caí no mundo, é que eu fui entendendo o que eu precisava. E como é que foi para você isso? Na verdade, eu tive um avô que foi um empreendedor, então ele teve muito sucesso no que fez. E aquilo me despertava o interesse de saber como produzir, saber como fazer dinheiro, saber como empreender alguma empresa, empreender em algum negócio específico. Mas a vontade para ir para o mercado financeiro de fato surgiu durante a própria faculdade de engenharia. Alguns eletivos ali de economia e de administração que eu acabei fazendo na PUC me direcionaram um pouco para esse mercado. Tanto que no final da faculdade eu já estava estagiando no mercado financeiro. Então, foi meio de surpresa aquilo ali, mas me despertou uma paixão ali desde do meio para o final de faculdade, entendeu? E aí, como eu fiz faculdade fora no Rio de Janeiro, né, e fora, na verdade, de onde eu vivo hoje, onde eu empreendi nessa área, me despertou logo no começo. Eu falei, eu tenho que trazer a educação financeira para a cidade que eu morei, que eu fui criado, para que essa informação, para que esse mercado ele pulverize, né, para o interior. Foi o que a gente fez, entendeu? Então, e aí me deu mais assim, criou esse propósito para mim desde o começo de levar para a minha cidade natal um tipo de negócio, um tipo de serviço que até então você só falava para pessoas que tinham muito dinheiro ou que tinham muito conhecimento, né? E uma coisa curiosa que você falou, né, que educação financeira é uma coisa que realmente não está presente na nossa casa, assim, né, de maneira geral. Não sei se você pode falar isso de maneira mais assertiva, né, porque você conversa mais com pessoas, assim, em relação a isso.
mesmo hoje, né, eu acho que a gente fala tanto sobre isso. E a sua experiência, assim, Antônio, de você acha que hoje está melhor ou a gente avançou muito pouco? Porque a sensação que eu tenho é assim, ó, que a única educação financeira que a gente caminhou deixa eu procurar alguém passar esse pepino que é o nosso dinheiro, né? A gente, na verdade, parece que ainda não há, ao meu ver, queria escutar de você, o interesse realmente em aprender. Criou-se um interesse, deixa eu procurar alguém que saiba e entrego o pepino ali que, tipo, não quer saber de nada. Como é que é? Como é que é a sua visão em relação a isso, essa educação financeira de hoje? A gente enxerga, né, no nosso dia a dia que as gerações mais novas, elas estão bem mais antenadas a essas novidades, inclusive de investimentos. Tem um lado bom e um lado ruim disso, né? Na verdade, essa geração mais nova acaba procurando alguma coisa mais fácil. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque ganha mais rápido. Ganha mais rápido e com menos esforço. Gente, isso que você está falando, Antônio, só te cortando, eu falo eu tenho um filho de 12 anos. E quando veio isso de NFT, muita internet, né? Eu acho que a internet vende muito isso. Então, essa geração que é muito plugada, assim, TikTok, internet, tal, tem sempre alguém ensinando a ganhar dinheiro. Então, meu filho chega com ideias mirabolantes de como ganhar dinheiro fácil. Eu falei assim, eu fico olhando pra ele e falei assim, meu filho, só existe uma forma de ganhar dinheiro, é trabalhando. No caso, investir é pra gente organizar e fazer esse dinheiro render, mas ganhar dinheiro mesmo... Eu falo isso sempre. As pessoas às vezes entram meio que nessa doideira, né? De achar que de repente vai entrar no mercado financeiro ou que vai fazer um investimento que vai mudar a sua vida, que você vai ficar rico não é assim. Fazendo isso, né? Mas voltando, o pessoal uma geração um pouco mais velha, ela está mais acostumada com a renda, a rentista, do juro mais alto. Eles vivem em extremos opostos. Exatamente. Não quer arriscar nada. E estavam acostumados com juros historicamente muito altos no Brasil, né? Então, não tem por que você tomar risco com investimentos. Ainda existe muito dinheiro na poupança? Você tem mais ou menos R$1 trilhão na poupança. E investido? Investido? De outra forma, sem ser na poupança. É muito maior, você acha? Por exemplo, pensando assim, na comparação, um brasileiro, normalmente, eu não sei se tem dinheiro da poupança, né? Mas vamos lá. Também não sei hoje em dia, né? Porque as coisas mudam tanto, né? Não sei ainda se ainda dá pra gente poder ter dinheiro na poupança. Então, pensando assim, hoje, com tanta informação, com tantas possibilidades de investimento, mais ou menos você tem uma ideia, assim, de quanto... Porque o Brasil é muito grande, as pessoas ainda não têm tanta informação. Quanto ainda as pessoas deixam na poupança em relação à porcentagem? É meio a meio? Ou é muito mais da poupança do que investir? Investimentos fora a poupança são muito maiores, na verdade, né? Mas assim, a grande parte da população, da pessoa física... Entendi, ela mas é para o volume de dinheiro. Exatamente. Né? Mas em relação à população, por exemplo, porque às vezes uma pessoa só investe muito mais. Exatamente. E aí a poupança é muito pouquinho, né? Isso. Então, mas por isso que o dinheiro tem muita gente investindo em poupança, o volume é muito grande na poupança ainda. E não é o melhor investimento, na verdade... Continua não sendo. Continua não sendo. Você tem opções com o mesmo nível de segurança, com rentabilidade melhor do que a poupança. Tá, então daqui a pouco eu vou dar uma melhorada nesse assunto, mas só a gente falando um pouquinho de poupança, porque eu acho assim, para até a gente começar com uma educação financeira, então às vezes a pessoa acha assim, né? Eu, por exemplo, eu sou minha formação, eu sou uma profissional de saúde, hoje eu sou empreendedora, tenho uma outra visão de negócio, mas como profissional de saúde e vendo os meus pares, né, são pessoas assim, que dependem muito do ativo, o seu ativo é você, né, então tem muita gente que o ativo é ela, né, e aí a gente para pra pensar assim, antigamente, né, tinha muita cultura, né, de que a gente pode esperar para se aposentar, né, que aí paga uma boleta, e que de repente é isso que vai fazer a gente ter um dinheiro quando a gente ficar mais velho. E aí a gente para pensar, nós que dependemos da gente, né, um profissional de saúde que vende hora, que vende o seu trabalho, como que ele às vezes ele não entende ainda a importância dele começar a pensar isso, né? Porque se ele parar de acontecer qualquer coisa com ele agora, o que ele tem que fazer? Então, levando um pouco essa conversa para esse lado, pensando nisso, Antônio, de maneira prática, para você aí que é um profissional de saúde, que depende, ou qualquer outro profissional que depende de você, da sua força de trabalho. Então, ou seja, para eu pagar
pagar minha conta no mês que vem, eu preciso de estar bem. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu bater de carro, se eu ficar sem trabalhar, não entra nada. Então, essa dica é para você. Então, como que essa pessoa, a partir de agora, ela precisa de começar a dar uma organizada nessa vida para poder, caso aconteça alguma coisa com ela sobreviver? Eu acho que a prioridade tem que mudar, né? As pessoas normalmente elas começam o mês recebendo a produção do mês anterior. O primeiro compromisso são os custos, né? São aluguel ou financiamento, o custo de vida ali, luz, água, etc. Só que eu acho que tem que ser o inverso. O primeiro tem que ser o que você separa para o seu futuro. Então, a prioridade, você começa o mês, que seja 30% da sua receita, a primeira coisa que você deve fazer é colocar esse em algum investimento pensando no longo prazo. Porque se você deixar para fazer depois, não vai sobrar. Ou você tem que ter muita disciplina para que isso aconteça, entendeu? Então, a gente costuma falar muito em educação financeira para você primeiro dar prioridade a você. Porque esse é o recurso que você vai reservar e no futuro conseguir desfrutar disso para uma aposentadoria que seja. Entendeu? E quando ele fala você, ele não está falando de comprar uma bolsa, de comprar um sapato, de comprar mochila nova, não. Ele está falando de você começar a se organizar para o seu futuro. E às vezes a gente acha, né, por a gente ser jovem, né, ou até você que talvez não seja tão jovem, que esse futuro é muito distante. Mas aí entra realmente o poder do juro composto, né, Antônio? O que é um juro composto? É o juro sobre o juro. Então, quanto mais cedo a gente começar, mesmo que seja pouquinho, isso, o poder, né? Então, às vezes a gente pensando, deixa eu pensar nisso quando eu for mais velho. Aí, de repente, eu vou estar ganhando melhor, então eu boto mais. Mas se aquela pessoa tiver começado lá do início, mesmo com pouquinho, o juro sobre o juro sobre, talvez vai dar muito mais do que aquela pessoa que vai fazer um grande aporte, de repente, quando estiver mais velho, né? Nunca subestime esse juro composto e, mais importante, essa recorrência de aportes, né? Isso é muito mais poderoso do que uma rentabilidade, uma taxa que você contrata de diferença ali. Então, de novo, a disciplina e esse aporte recorrente, que seja pouco, mas a longo prazo, e pensando no longo prazo, é muito poderoso para uma acumulação de recursos. Então, seja para curto ou para longo prazo também. Exatamente, porque a pandemia veio aí e mostrou isso a gente, né? Que estava tudo muito bem, que a gente tinha aquela recorrência de receita, né? E que de repente o mundo parou de uma forma inesperada e que a gente parou de receber. Imagina aquelas pessoas que não tinham algum tipo de reserva, né? Isso na verdade aconteceu agora, né? Que a gente viu de forma mais forte, né? mais presente. Mas vai acontecer de novo. Toda hora com você. E não só com o mundo. Às vezes você que vai precisar de parar um pouco por causa de uma doença. Exatamente. O seu mercado às vezes vai esfriar. Ou o seu negócio que estava dando tão certo, de repente vai passar a não dar. Isso dá, inclusive, tranquilidade para você migrar de negócio. Porque quando você está com a corda no pescoço, você nem consegue pensar numa solução. Às vezes o melhor é você realmente mudar de norte, né? Você mudar de direção e ir para um outro lugar. Mas quando você tem se você tiver um colchão para poder conseguir fazer essa mudança. Então então vamos pensar que as pessoas, olha só, tô contando que você entendeu que isso vai acontecer na sua vida, hein? Você já entendeu que você vai precisar de guardar um dinheiro. E vai ser agora que você vai começar a pensar nisso. Então vamos pensar que eu agora decidi, cheguei aqui agora, tô falando pra você, Antônio, eu sou uma fisioterapeuta, ganho, vamos botar aqui, eu vou fazer um salário fictício pra mim, ganho... eu vou botar um salário bom, porque fisioterapeuta ganha bem, tá? Então não vem com essa história de falar que fisioterapeuta ganha mal, porque não ganha, tá? Todo mundo que trabalha aqui ganha super bem. Então eu vou botar um salário assim, sei lá. Vamos botar aqui, tem um fisioterapeuta que tá mais ou menos, tá começando agora, tá ganhando R$6.000 por mês. Perfeito. Tá? E como que ele pode começar, então, essa organização? Então, vamos pensar assim, você vai calcular dentro da sua porcentagem. Então, se a pessoa ganha 6.000, então, ou seja, chegou o dinheiro na conta dela, o que primeiro ela vai fazer? O ideal é que você separe pelo menos 10% desse recurso para uma reserva de emergência, pelo menos isso. Tá, então a gente está falando de uma pessoa de R$6.000, ela vai separar R$600. Então, ela vai abrir mão de algumas coisas e botar como prioridade todos os meses, é o que você falou. Isso é como se fosse um boleto que ela tem que pagar, né? Então, é aquele boleto, como é o aluguel, como é sei lá o que, ela vai separar esses R$600. Até para começar, na verdade, o ideal é que essa pessoa, é um papo chato, na verdade, né? Você ter ali uma planilha com um papelzinho anotado, que seja, a sua receita, o seu gasto todo mês ali. Pelo menos então isso pode ser feito uma vez, só para ela começar? Então vamos pensar assim, hoje você resolveu
tomar as rédeas da sua vida, parou de ser criança e resolveu entrar num papo de adulto, né? Vamos planilhar isso daí. Vamos planilhar isso aí, né? Falou o engenheiro. o engenheiro que mora dentro dele, entendeu? Então, eu acho que é importante isso que o Antônio está sugerindo e que realmente parece ser chato. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu vou ter que ficar anotando até o cafezinho que eu tomo. Mas esse cafezinho que faz diferença depois. Não é pra tirar o cafezinho. Não, gente, calma aí, gente. Então, assim, é só um mês. Então, vai ser só um mês pra pelo menos ela ter noção, porque às vezes a pessoa nem tem noção. Ela pega e fala, gente, mas o ganho não sobra nada. Então, ou seja, ela nem sabe aonde não sobra nada. Então, aonde que ela vai ter que economizar pra tirar esses 600? Só nessa planilha que ela vai entender. Quem nunca fez isso, nesse primeiro... Leva um susto, Leva um susto. Assim, meu Deus, gasto como é que eu muito gasto mais do que eu ganho. Isso. A verdade é essa. E às vezes, por exemplo, às vezes é exatamente o que você falou. Eu gasto tanto nessa comida que eu paro todo dia. Então, de repente, se você passar a levar, olha como é que já sobra esses 600 reais aí, né? São várias pequenas coisas que no final vai fazer muita diferença. Então, a gente está começando a entender que depois dessa planilha, só uma vez no seu mês, vai começar o mês de agosto agora. Gente, é a sua chance, hein? Mês de agosto, você vai planilhar tudo que você tá gastando. Então, você vai fazer uma planilha de todos os dias de um mês, pelo menos, para você entender aonde que vai o seu dinheiro, né? E aí, de repente, depois disso aí, é que você vai começar a entender se você pode guardar 10%, 20%, 30%, o quanto você pode gastar. Isso também tem um pouco a ver com a idade, Antônio, de repente, por exemplo, você pode fazer mais ou menos, eu sei que quanto mais, melhor pra gente guardar, mas existe assim pensar assim, se eu tenho, de repente, estou começando a minha vida, tenho 20 anos e de repente, e é um contrassenso, né? Porque às vezes essa pessoa de 20 anos acaba tendo menos custo mesmo, que às vezes ainda não tem família, então de repente ele pode guardar um pouco mais, mas ele também quer viver, ele quer experimentar. Então, uma organização assim, se de repente ele é mais jovem, também ele tem o tempo a favor dele, né? Exatamente. Se ele é mais jovem, de repente uma porcentagem, se de repente uma pessoa que já está na meia idade, 40 anos, o quanto é uma porcentagem legal, e de repente se essa pessoa já está com 50 anos aí, o que ela de porcentagem? Isso vai variar um pouco de cada pessoa, na verdade, né? A chave é quanto antes, não importa a idade. Se você não faz, você já está mais velho, não faz, que comece a fazer. Mas que vai ter que talvez ser um pouquinho mais. Pode ser um pouco mais de acordo com o seu objetivo lá na frente, mas o quanto antes é melhor para que aquela história do juro composto venha ao seu favor, quanto mais tempo melhor para você. E acaba que menor aporte, quanto mais no tempo maior, vai acumular um recurso maior. Maior do que fazer Então, assim, comece logo. Se não começou, começa e o quanto antes é melhor. Tá. Tenha 15 anos, leva essa educação financeira para casa, para o filho, que seja, para começar o quanto antes. Para começar, né? Então, vamos pensar que essa pessoa levou o agosto dela inteiro, planilhou tudo, então ela está entendendo que em setembro, vamos botar lá, que essa pessoa que ganha 6 mil reais conseguiu separar 600 reais para ela poder fazer o investimento. Então, o que ela faz? Porque, primeiro, eu acho também que isso acontece. Às vezes ela fala assim, mas é tão pouco, 600 reais ou 200 reais, o que a pessoa pode, né? 100 reais. Existe um investimento sem ser, porque, por exemplo, eu ficaria pensando assim, 100 reais, vou botar na poupança, né? Porque o que eu vou fazer com 100 reais? O que eu vou fazer com 200? Então, dá uma organizada assim para as pessoas, assim, aonde elas têm que procurar com o recursozinho que ela tem, de repente, quais são algumas alternativas, o que ela faz depois que a gente diz para ela que ela tem que fazer esse investimento? O primeiro investimento que tem que fazer, comparado à poupança, né, alternativa à poupança, seria um tesouro direto atrelado à Selic, né, a taxa de juros. Porque a gente está num bom momento, E está num bom momento para isso, né? O Brasil, historicamente, sempre foi um país de juros altos, a gente teve um momento de juros baixos, e a poupança sempre seguiu essa remuneração também da taxa de juros. Então, assim, o melhor investimento hoje, para quem está começando, é um tesouro direto atrelado ao CDI. Tá. E aí essa pessoa... Você consegue acumular a partir de 30, 40 reais. Olha só, 30 reais, gente, pelo amor, você tem 30 reais, hein? Não vai me dizer que você não tem 30 reais. Tá, e aí... Não sei, nunca fiz. Como que eu vou fazer um tesouro direto, alguma coisa, se eu nunca fiz? Qual é o próximo passo, então? Já entendi, sei que eu posso, 30 reais, 20 reais, 100 reais, 200 reais, 1.000, quanto mais melhor, a gente entendeu pelo que você está
tá organizando a sua vida. Então, se eu não sei, é fácil ou realmente a gente precisa de uma ajudinha de alguém, como você, de repente, para dar uma orientada? Não, é fácil se você se dedicar um pouco, tem muita coisa gratuita na internet até que ensina a fazer isso, então é super fácil, mas se quiser a ajuda de um profissional, hoje a figura do assessor de investimentos que orienta exatamente nessa abertura de conta, numa plataforma de investimentos ou no banco, e no Tesouro Direto é acessado apenas por corretoras de valores, né? Então, é através de plataformas de investimentos que hoje atuam, como a XP, então você consegue ter acesso a esse tipo de produto. E é super fácil. Tá, então vamos para aquela pessoa. Então, para você que é espertinho, você vai conseguir fazer sozinho. Mas para você que não é como eu não consigo fazer sozinha. Então, a partir de quando que a gente pode, de repente, a partir de quanto de dinheiro vale a pena ou o assessor de investimento vai querer a gente? Porque aí vai falar assim, olha só, tem 30 reais, aí o assessor de investimento vai ficar te olhando assim, apavorado. O que essa pessoa vai fazer aqui? Não, mas assim, o nosso papel é mais do que quanto a pessoa tem para investir, né? Como eu falei no começo aqui, nosso papel é de educador financeiro. Às vezes a pessoa tem um recurso que a gente não consegue dar uma assessoria, mas a gente vai orientar, a gente vai dar o caminho, ajudar, né? Vai ajudar. E até no escritório a gente tem a gente chama de uma mesa digital ali que atende carteiras até 100 mil, por exemplo, de 0 a 100. Então, quiser começar com 30, com 40, com 100, com 1000, a gente tem uma estrutura que atende esse tipo de público, entendeu? Então, olha, gente, já demos o caminho das pedras para vocês, hein, que estão aí precisando de começar. Agora, falando um pouquinho, Antônio, sobre empresas, né? Então, eu vivo isso também. Eu tenho um CNPJ e as pessoas das empresas também, tenho certeza, pelo que eu converso com muitos pares, com muitas pessoas que me procuram, é uma desorganização financeira nas empresas. O primeiro erro fundamental, que eu acho que é muito básico, mas que a gente precisa de falar, é a pessoa misturar o que é CPF com CNPJ. Perfeito. Isso é quase que certo que essa empresa vai falir, né? Porque o dono achar que o dinheiro da empresa é dele é um dos maiores erros que ele tem. Então, pela sua experiência, assim, o que essa empresa, então, assim, a gente está de frente para um outro perfil. Uma pessoa que ela tem uma empresa e ela quer dar uma organizada financeira nessa empresa. Ela quer deixar de repente, ficar pegando esse dinheiro, achando que é dele, ele vai dar um stop nisso agora. Dá um stop, hein? Qual é o próximo passo para poder, o que ele tem que fazer? A regra para a pessoa física é muito parecida para a jurídica. A planilha vai ter que estar ali cada vez mais precisa, na verdade, né? Eu acho que no jurídico... O jurídico é muito mais importante. Isso, eu acho que aí acaba envolvendo uma contabilidade, exatamente, né? Isso já vai estar no dia a dia da empresa. Eu acho que é um pouco mais fácil, porque às vezes o físico é um pouquinho mais desorganizado, mas exatamente. O jurídico... Já tem que ser, já é assim. E saber de fato dividir isso. Então, tirar recurso para pagar conta na física ou ter que na física aportar dinheiro na empresa, você acaba não focando no seu negócio de fato, né? Você tem que focar no que dá dinheiro na sua empresa. Se a margem tá boa, você vai acabar fazendo besteira e vai sair para lá e para cá, se não tiver organização. Então, acho que é focar no que você faz, tentar aumentar suas margens, controlar bem a entrada e saída da empresa. Basicamente é isso. E o mais importante é você conseguir otimizar o seu fluxo de caixa, né? O dinheiro que fica parado ali no caixa da empresa, às vezes é até grande. Fazer distribuição de lucro de vez em quando, uma orientação de contabilidade. Então, entender de fato esse fluxo de caixa ali na unha, né? Tá. Para fazer uma otimização dele. Então tá. Então, dando uma organizada assim, a gente pensando então assim. Então, esse empreendedor está ali com a empresa dele, está desorganizado financeiramente. Então, a gente já subentende que ele tem um controle de despesas, que isso é natural de pessoas jurídicas. A gente entende que você já faz isso. Então, a gente vai para o próximo passo. É aquela pessoa meio que descontrolada, que fica tendo que ficar pegando dinheiro toda hora. Então, é fundamental que ele determine que ele tem que ter um prolabore, né? Perfeito. Ponto final. Então, ou seja, o dinheiro da empresa não é seu, você tem um salário para trabalhar para a empresa. Isso. E aí varia de acordo, por exemplo, como que eu vou estipular o meu salário? Então, também não é um salário. Assim, o que eu penso, Júlia, e a minha opinião, cada um pensa de um jeito. Eu penso assim, se eu tivesse desempenhando essa mesma função em uma outra empresa
da minha empresa, quanto seria o meu salário pela minha qualificação, pelos resultados que eu dou para essa empresa. E aí eu me torno essa funcionária para minha empresa, porque eu também não posso ser uma funcionária caríssima para minha empresa, porque eu vou estar descontrolando o fluxo de caixa da minha empresa. Então, primeiro é entender qual é o salário prolabore que você merece pela função que você desempenha, né? Que isso é o que você vai receber por mês. Porque o que a sua empresa dá de lucro é outra coisa, exatamente. né? É distribuição de lucro. Ou distribuir e reinvestir na própria empresa, para expandir, para contratar novas pessoas. Mas é importante que a pessoa tenha um salário, pela função que ela desempenha, né? E aí depois a gente vai entender assim, a saúde financeira dessa empresa antes da gente pensar em distribuir lucro. Então, como que a gente organiza isso em relação assim, olha, minha empresa está indo, eu ganho tanto. Então, o quanto de repente eu tenho que ter, que a gente chama, né, de colchão financeiro. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo. O que é um colchão financeiro de uma empresa, Antônio? Explica para... É uma reserva de emergência, né? É aquele caixa que você vai usar para, de fato, alguma emergência, ou um período uma sazonalidade, que você tem um movimento menor, ou o período que você tem gastos maiores com encargos, por exemplo, trabalhistas. Então, você ter esse planejamento de fazer esse acúmulo de uma reserva financeira... Quantos meses? Varia de negócio para negócio, mas chutaria pelo menos acima de 6 meses ali de custo fixo do seu negócio. É ideal que você tenha como um caixa ali de emergência, né? Então, o caixa de emergência, ele está sugerindo, né, que seja mais ou menos de 6 meses. O custo de fixo. quê? Do seu custo fixo da sua empresa. Então, você vai não gerando nada de receita. Como você tem que pagar nas contas da empresa ali todo mês. Isso. Então seria vezes 6. E aí você tem que entender que aquilo ali ninguém pode mexer. Então, teoricamente, você só vai começar a distribuir lucro depois que você tiver aquilo ali guardado ali. Essa é a reserva de emergência. Como é que é um investimento? Porque também o dinheiro está ali parado, né? A gente também tem que fazer ele ficar rendendo. Sim. Então, qual é um tipo de investimento onde a gente pode, de repente, precisar dele a qualquer momento? Porque às vezes a gente tem os investimentos que a gente não tem acesso, né? Então, como é que seria, de repente, o investimento dessa reserva? Dessa reserva também tem que ser focado sem risco, na verdade, uma aplicação de renda fixa sem risco, que a gente tem opções como também um título público do governo federal que vai render taxa de juros Selic, ou algum fundo que pague 100% do CDI, algum CDB focado para a empresa, você tem produtos acima disso. E aí ele tem que ser tipo de um resgate, até para quando... Com liquidez. Com liquidez imediata. Resgate, isso. Precisei do recurso, botei ele disponível hoje. Então tá, então esse colchão financeiro que a gente chama, que é esse dinheiro de sua despesa fixa por 6 meses, ele tem que estar no investimento... Seguro e líquido. Seguro e líquido, tá. E aí depois então a gente vai, o que sobrar, de repente a pessoa vai se organizar, né? O ideal, eu não sei se tem ideal, mas pelo menos aqui nas nossas empresas a gente organiza pra gente fazer uma retirada de lucros uma vez por ano. E aí a gente sempre pensa assim, se estamos no momento de reinvestir em novos negócios ou se estamos no momento que está tudo bem a gente fazer a distribuição de lucro. Isso vai ser muito de caso a caso, do planejamento estratégico da empresa e dos sócios ali, né? Então não tem regra para isso. Aí a pessoa vai decidir isso. E se de repente ela quiser fazer algum outro... É certo, é bom, eu sei que não tem certo ou errado, mas se a gente entendeu lá, a empresa ela tem no CNPJ esse colchão financeiro, e aí ela fica lá com um investimento de liquidez, aí se de repente sobra mais um pouco, e eu quero pensar assim, eu quero reinvestir, eu não quero tirar tudo, eu quero deixar mais um dinheiro guardado, aí esse pode ser a longo prazo? Pode ser. É bom essa empresa ela ter um pouco mais de dinheiro no CNPJ, ou não precisa? Qual a sua visão? Isso também não tem regra, se deixar mais no CNPJ ou não, depende muito do momento da empresa, dos sócios, de novos negócios ou não. E o que exceder esses 6 meses, que a gente está falando como exemplo aqui de caixa de emergência, como qualquer investimento, quanto mais longo prazo, a remuneração tem que ser melhor, né? Então, a partir disso, você pode fazer alocações de 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5 anos, que você vai ter uma remuneração um pouco mais elevada. Mas tem que, de novo, tem que entender se é o ideal para a empresa, se deixar um dinheiro travado por um tempo, se não vai necessitar para aquilo, para alguma distribuição que seja, ou para algum reinvestimento na empresa. Então, vai depender muito do planejamento da empresa, né, e dos sócios ali de fato também. Antônio, voltando um pouquinho para essa educação financeira, né? Porque eu acho que é o que é mais difícil para as pessoas. Então, assim, a gente deu um passo a passo, tanto para a pessoa física, para ela começar a pensar nisso.
e a gente deu um passo a passo para aquela empresa que está um pouquinho desorganizada. Aí a gente volta, por exemplo, então fiz isso tudo, então aprendeu aqui agora com a gente e de repente a pessoa fez isso tudo. E como que ela vai continuar? Porque como a gente conversou lá no início, às vezes as pessoas entregam, né, para assessores como você e que eu acho que a gente, até quando a gente escolhe um assessor, a gente já tem que escolher uma pessoa que a gente confie, que a gente tenha o mesmo pensamento, que a gente consiga conversar e que a pessoa entenda os nossos momentos de vida. Então, o assessor, ele tem que entrar na nossa vida como esse apoio. Mas o quanto, assim, como deve ser feita essa escolha desse assessor e o quanto que a gente precisa também de se responsabilizar, de não ficar meio que entregando tudo, que a gente possa realmente trocar ideias, porque às vezes deve acontecer, mas por que você fez isso com o meu dinheiro? Mas assim, foi uma posição sua, mas às vezes não é a minha, mas eu também não tenho nem conhecimento para dizer para você qual é a minha. Eu acho que assim, a gente costuma falar também no escritório que a nossa posição de assessor é quase um psicólogo, entendeu? Você tem que entender de fato o momento de vida ali do cliente, e varia de cada um para cada um. E pode não ter empatia também, né, Júlia? Assim, se não tiver empatia, um ser humano está lidando com o outro no final das contas. Você tem que ter o lado técnico, tem que entender de fato os objetivos do cliente, estar do lado dele em todos os momentos que ele precisa, mas tem que ter uma empatia também. Então, é o ser humano, essa troca de ser humano, na verdade. E acho que é por aí. Em relação, de repente, a pessoa ficar um pouco insegura, mas eu vou ter que ficar contando para ele quanto assim eu recebo, quanto que eu tenho. Então, o ideal é você ser o mais transparente possível e falar tudo que você de fato tem de entradas e saídas ali, para que seja feito um trabalho de forma mais eficiente. Entendeu? E qual é, de repente, essa pessoa que você sente um pouquinho insegura, de ter que estar dividindo ou contando tudo? Tem gente que não conta nem pro marido, pra esposa, né? Às vezes o assessor de investimento tá sabendo mais do que o marido, que a esposa, de quanto Acontece. de quanto que o outro ganha, né? A gente sabe que acontece. Então, como é que a gente se sente assim, segura, né? De repente, existe alguma regra, alguma coisa que aquela informação não vai ser vazada, que não vai sair para ele? Essa segurança sempre vai existir. Mas até voltando no ponto que precisa também, acho que a pessoa, ou cliente, ou investidor, seja físico ou jurídica, ela tem que se dedicar também, né? Ela, como você falou, não pode deixar na mão do assessor, até porque a decisão final é sempre do cliente. O assessor ele vai dar o direcionamento para aquele investimento ou para aquele planejamento. Mas ele tem que ser o que ele quer, às vezes ele não sabe nem dizer o que ele quer. Por isso que precisa dessa conversa, dessa psicologia, entre aspas, aí, dessa assessoria. Mas é difícil quando a pessoa não tem base, né, Antônio? Tipo, olha, eu vou começar te explicando aí, você tem que começar a explicar tudo, né? Porque o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável? Você está disposto a investir ação? Eu tô vendo na internet, aí de repente quando tem a primeira queda, a pessoa já desespera, diz que a culpa foi sua. Mas aí faz parte do nosso papel, né? Educar. Então assim, esse entendimento da parte financeira, da vida de cada um, é o primeiro passo. Depois é um planejamento ali, uma simulação ou um objetivo de carteira que vai ser conversado item a item, explicando riscos e retornos, etc. dessa carteira para o cliente. E a decisão final é dele. Tá. E, de repente, né, o que você acha que é importante para esse cliente, para as pessoas de maneira geral que estão escutando a gente, para ela começar a se familiarizar um pouco mais com esses termos, até para quando ela chegar para uma pessoa como você, um assessor assim, ela saber mais ou menos alguma coisinha. Então, você tem alguma coisa que você possa assim orientar? Começa assistindo isso, começa lendo isso, começa pelo menos assim. Eu sei que no nosso dia a dia é muito corrido, eu sei que às vezes a gente já desempenha muitas outras funções, mas às vezes assim, agora você está aqui escutando a gente está no podcast, você pode estar caminhando, você pode estar no carro. Eu particularmente, né, eu escuto algumas pessoas, né, de podcast, eu escuto muita notícia. Hoje a gente tem muita coisa gratuita e de qualidade, né? Então, assim, se colocar no YouTube como investir melhor seu dinheiro, vai ter dezenas, centenas de vídeos ali. Alguns bons, uns mais comerciais, outros menos comerciais, outros mais educativos. Então, assim, informação que a gente tem na nossa mão, toda hora. Mais tempo que a gente passa no celular do que com outras coisas hoje, na verdade. Então, só tirar um pouquinho desse tempo para ver alguma coisa útil. Exatamente. Foca um tempo da agenda, que seja 10, 15 minutos, vamos ver um vídeo sobre educação financeira, sobre investimento, como funciona o tesouro direto, como aplicar numa ação.
E é o primeiro passo, entendeu? E não precisa de ser, mas às vezes porque a gente vai criando alguns empecilhos. Mas eu não tenho tempo de ficar parando para escutar esse vídeo. Então aproveita. Tempo é questão de prioridade, né? Aproveita às vezes um deslocamento, né, Antônio? Então, por exemplo, às vezes enquanto tá se deslocando, então se você usa algum tipo de transporte ou você anda de carro, bota um fone e vai escutando alguma coisa no caminho enquanto você está se deslocando, ou enquanto você faz algum tipo de atividade durante o dia, você vai dar uma caminhada, você vai correr, de repente bota para escutar alguma coisa. Então vai otimizando. Então eu uso muito essa tática, porque realmente eu acabo estudando muitas outras coisas, eu acabo me envolvendo em muitas coisas, e mesmo eu, né, eu sou mãe de 2 filhos, tenho algumas pessoas para gerir, eu tenho 2 empresas, né, 3 empresas, e na verdade eu ainda tenho tempo para fazer isso. Porque... Precisa dar prioridade a isso. E aí você sabe que é importante você ouvir opiniões, ouvir coisas Sabe o que eu penso? Eu me esforço tanto para ganhar meu dinheiro, se de repente eu não conseguir trabalhar ele, porque não é que os investimentos, na minha opinião, vão me trazer, teoricamente, não são eles que vão me enriquecer, mas eu acho que é cuidar do tanto de esforço que eu tenho. Então eu acho que as pessoas negligenciam uma coisa que é muito importante. O que faz ganhar dinheiro é trabalhar de fato, Isso. né? E o mais importante para investir, às vezes não é nem a rentabilidade, é até a proteção, né? Que a gente vê muita gente investindo em coisas que são duvidosas, fraudulentas, e a gente vê casos de acontecer algumas coisas e que perde tudo, às vezes, tudo. Que construiu a vida toda com tanto esforço, né? Então, assim, o nosso papel também é mais do que rentabilizar, é proteger, mas ganhar dinheiro trabalhando, isso é fato. E aí, às vezes, você trabalha a beça, se esforça muito, mas na hora de cuidar realmente daquele dinheiro, você negligencia a parte final, né? Porque é tão difícil a gente conseguir esse salário, que esse dinheirinho sobre, né? A gente tá conversando, imagina, você conseguir tirar 10%, é tão difícil, e de repente você negligencia por você não tentar se informar um pouquinho do que pode ser melhor para você, até para você conversar com o seu assessor, né? E é pra pessoa, né? É pro futuro dela, para aposentar, para conseguir parar de trabalhar ou trabalhar menos no momento. Então, não tem por que negligenciar isso, sabe? E hoje, a cada dia que passa, a gente vê, né? Eu acho que todo mundo tem uma avó, tem uma tia, né? Que tem muita dificuldade de viver com a aposentadoria, né, Antônio? Eu acho que isso é uma realidade... A cada dia vai estar mais presente na nossa vida. Eu tenho dúvidas se todos nós vamos conseguir nos aposentar, né? Eu não, porque eu não pago esse INSS, então eu não estou nesse bolo, então eu já estou disputando com menos pessoas. Mas eu tenho essa sensação, assim, de que eu não sei até quando, né? A gente já viu outros países quebrando, né? E eu acho que isso é uma coisa que também, eu acho que a gente tem que tomar controle do que a gente controla. Exatamente, isso que eu ia falar. Você não pode deixar para um governo, para um terceiro... Ver fazer o que vai ser o futuro da sua vida, tem né? Fazer o seu, e o quanto antes. É assim que você vai conseguir garantir uma tranquilidade maior lá na frente. Você tá vendo, né? Então, se você não cuida do seu dinheiro, você vai passar a cuidar a partir de agora, porque você aprendeu o quanto é importante isso. E de verdade, assim, eu incentivo muito as pessoas que trabalham comigo, inclusive todas, sabe? As que trabalham no setor administrativo, os profissionais de saúde que trabalham aqui nas clínicas, que dependem exatamente, né, que a produção deles vem toda realmente do que eles produzem. Eu incentivo muito, mostrando o quanto é importante fazer essa previsão, e eu vejo o quanto eles são relutantes, né? Então eu espero que você não faça parte desse time, e espero que o meu time também esteja escutando para poder dar mais um passinho e de repente começar a investir. Antônio, dá a sua mensagem para aquela pessoa que ainda não se convenceu. Não subestime o juro composto e comece o quanto antes. Começa ontem. Eu acho que não tem segredo, o caminho é esse. No que vai ser, como vai ser o investimento, você vai ter ajuda, você pode procurar um profissional, você pode pesquisar. Mas começa logo a se dedicar nisso, porque eu acho que vai fazer a diferença na vida, vai ser isso. Escutou, né? Anotou? Vamos começar. Eu sei que às vezes guardar dinheiro não é fácil, né? Porque existem muitas realmente tentações, e às vezes o salário também, com tudo tão difícil, né? Hoje ainda pensar que vai sobrar alguma coisa, eu sei que você aí tá pensando assim, mas não sobra
Nada. Sobra sim. Depois que você fizer aquela listinha, você vai entender que tem alguma coisinha aí que você pode, de repente, tirar em prol do seu futuro. Exato. Muito obrigada, Antônio. Adorei. E é onde as pessoas te encontram, de repente, para poder aprender um pouco mais sobre investimento, ou se quiser conversar com você sobre alguma coisa. Segue lá o nosso Instagram, né? @nautainvestimentos, que você tem contato nosso lá do escritório nosso. Tem muito conteúdo também bom lá e bem atual. Ali a gente consegue já é um canal, na verdade, para você, de repente, entrar ali, né? Já que você fica no Instagram bastante, em vez de você entrar lá na colega, entra nele, que aí você vai começar lá aprendendo um pouco, de repente, de algumas possibilidades que você pode estar começando agora. Tchau, tchau. Obrigada, Antônio. Obrigado, Júlia.